Olá, neste vídeo vamos fazer uma pequena introdução ao Python, que versão do Python escolher, como instalar, e vamos também falar de alguns conceitos básicos desta linguagem de programação. O Python é uma linguagem relativamente simples, é muito bem documentada e é fácil de aprender. Além disso, tem uma série de bibliotecas que permitem estender imenso a funcionalidade da linguagem. E é uma das linguagens que está no top 10 das linguagens de programação mais usadas no mundo. Por todas estas razões, é uma linguagem que vale a pena aprender e é uma linguagem que vale a pena saber. Neste vídeo e nestes vídeos vamos falar do Python 3, que é a versão mais recente da linguagem, que tem algumas diferenças relativamente ao Python 2. No entanto, sempre que possível, eu direi quais é que são essas diferenças enquanto estou a introduzir as instruções. Ora, para instalar o Python, se tivermos a usar o Windows ou o Mac OS, vamos ao site do Python, que é python.org, clicamos aqui onde diz Download e escolhemos aqui qual o pacote do Windows, 64 bits, 82 bits, ou a mesma coisa para o Mac OS. Clicamos, fazemos download e instalamos de forma normal. No Linux, o Python normalmente já vem instalado de raiz, seja como for, para termos a certeza que o Python 3 está instalado, porque só vem instalado de raiz nas distribuições mais recentes. Nada como fazer um apt-get, especialmente do Python 3 e do IDLE 3. O IDLE é o ambiente de desenvolvimento integrado do Python. Eu neste caso, nesta versão do Ubuntu, já tinha instalado portanto, as versões necessárias, mas o comando é este. Vamos então começar a fazer algumas coisas de Python. No Linux já tenho aqui o terminal aberto para termos a linha de comando Python. Basta escrever Python 3 e entramos aqui na linha de comando Python. No Windows e no Mac OS basta correr o programa Python Command Line, que foi instalado portanto, da maneira que eu expliquei no passo anterior. Pronto, neste momento temos então aqui o modo interativo do Python. Ao contrário de outras linguagens de programação, o Python permite uma interação direta com o utilizador, isto é, podemos ir inserindo comandos que são imediatamente processados, um pouco como sucede com a linha de comando normal. Esta característica é bastante útil para testar instruções e experimentar o código. Agora que temos o terminal de Python na nossa frente, vamos executar aqui algumas instruções. Por exemplo, x igual a 5, y igual a 2, z igual a x mais y. A primeira instrução, x igual a 5, atribui o objeto 5 à variável x. A segunda instrução atribui o objeto 2 à variável y. A última instrução atribui o objeto correspondente à soma dos objetos x e y à variável z. Portanto, como podem imaginar, z vai ter o objeto 7. Neste momento já definimos dois conceitos importantes, o conceito de objeto e o conceito de variável. Por outras palavras, as variáveis servem para associarmos nomes a objetos, tal como fizemos nestas instruções, onde associamos objetos 5, 2 e 7 às variáveis x, y e z, respectivamente. Para sabermos qual é o valor do objeto associado a uma variável, podemos usar a função print. Neste caso, print z, por exemplo, e temos ali 7. No Python 2, o print não é bem assim que se usa, teríamos que fazer print z sem parênteses. No Python 3 esta instrução dá erro. Podemos fazer outras experiências, como por exemplo, criar variáveis reais. Por exemplo, uma variável real, aqui está 2.35. E podemos, por exemplo, imprimir a conta, o resultado do real pelo valor de x que nós definimos anteriormente, que era 5, lembram-se? Aí está, ele faz-nos aqui a multiplicação. Podemos fazer muitas outras operações, como por exemplo a divisão. Se quisermos, por exemplo, a divisão inteira, usamos barra barra, neste caso y dividido por x, 2 dividido por 5, a divisão inteira é 0. O resto da divisão inteira é dado pelo operador percentagem,
Neste caso, o resto da divisão inteira de 2 por 5 dá 2. As variáveis em Python podem ter qualquer nome, podem conter letras, números e o caractere underscore. No entanto, as variáveis não podem começar com um número. Por exemplo, se fizermos uma variável chamada 3D e dissermos que é igual a um número, ele vai dar um erro. No entanto, se fizermos D3, já vai dar. Aí está. Pronto. Há ainda outros operadores, como por exemplo o operador de exponenciação, que são 2 asteriscos, e temos o y elevado a x. Portanto, neste caso, temos o 2 elevado a 5, que dá 32. Além disso, existem outros nomes que não podem ser usados como variáveis, como por exemplo os nomes que estão guardados para instruções do Python, como por exemplo if, while, for e por aí fora. Se termos if igual a 3, também vamos ter um erro. Pronto, falando então dos objetos. Os objetos são os elementos básicos que o Python pode manipular. Um objeto é definido por 3 coisas. Um ID, que é um número inteiro que identifica unicamente cada objeto e que se mantém ao longo do programa para esse mesmo objeto. Este número inteiro, este ID, pode ser obtido com a função ID. Portanto, se fizermos ID de x, que criámos ali anteriormente, temos aqui um número inteiro que corresponde ao objeto que está associado à letra x. O objeto esse, se bem se lembram, era o número inteiro 5. Além do ID, os objetos têm também um tipo. Um tipo que pode ser, por exemplo, um número inteiro, um número real, um float em linguagem Python, ou uma sequência de caracteres que se chama string em linguagem Python. O tipo de objeto pode ser obtido com a função type. Por exemplo, se fizermos type x, temos aqui int. Como podem ver aqui, int. Um objeto classe int. Se fizermos type real, vocês lembram-se que foi uma variável que definimos há bocado, portanto é da classe float. Float vem do floating point number, que basicamente é uma representação computacional de números reais. Além do ID e do tipo, os objetos têm ainda, claro, um valor, que é o que está associado a um objeto de determinado tipo. Por exemplo, um objeto do tipo float, aqui como este representado pelo número real, tem um valor 2.35, que é o valor do objeto. Portanto, objetos têm 3 coisas importantes: ID, tipo e valor. Se for possível alterar o valor de um objeto, esse objeto diz mutável. Caso contrário, o objeto é imutável. Os objetos podem representar qualquer estrutura de dados, desde a mais simples até à mais complexa. No Python existem 4 tipos básicos de objetos, denominados de escalares, pois são indivisíveis, ou seja, não são compostos por mais objetos. Podem pensar nos objetos escalares como os átomos que constituem a linguagem Python. Estes 4 tipos de objetos escalares indivisíveis são o tipo inteiro, o tipo float, para números reais, o tipo bool, que representa os valores lógicos true e false. Por exemplo, posso criar aqui uma variável chamada lógica e dar-lhe o valor true. E se fizermos print de lógica, vamos ter ali true. E por último temos um objeto do tipo none, que é um objeto com um único valor, o valor none, que tem uma funcionalidade específica que analisaremos depois no outro vídeo. Por exemplo, podemos chegar aqui e criar uma variável com o valor none do tipo none. Se fizermos type desta variável, aí está, o tipo é none type. Pronto. Os objetos escalares, os ints, os floats, os bool e o none, são por definição imutáveis. O contrário não é necessariamente verdade, ou seja, podemos ter um objeto imutável que não é necessariamente um escalar. Dou o exemplo de uma cadeia de caracteres que é imutável, não a podemos mudar aqui no Python, mas não é um escalar, pois é composta por vários objetos mais pequenos, neste caso os caracteres. Mais alguns exemplos. Por exemplo, tinha ali o real, eu já vos mostrei que o tipo do real era float. Agora podemos associar outra variável, o real 2, e dizer que o real 2 é igual ao real. Ou seja, se fizermos print real, vamos ter peço desculpa, fizemos print real, vamos ter o mesmo valor que
se fizermos o perímetro real 2. Agora a questão que convém perceber é que isto trata-se do mesmo objeto. Como é que nós podemos verificar isso? Podemos verificar isso usando o ID. Ora, se fizermos o ID do real, da variável real, está associada a um determinado objeto do tipo inteiro. Aí está. É um código específico único para este objeto. Se fizermos ID de real 2, reparem que o ID é o mesmo, ou seja, é o mesmo objeto. Tanto a variável real como a variável real 2 apontam para o mesmo objeto. Portanto, um objeto pode estar associado a mais do que um nome. O contrário também pode acontecer. Um nome pode estar associado a diferentes objetos em diferentes alturas do programa. Por exemplo, se fizermos x igual a 5, ok, ID de x, este é o ID único de x. Agora, se fizermos x igual a 7, se fizermos o ID de x, vamos ver que tem um ID diferente. Logo, x está associado agora a um objeto diferente do que estava antes. Um objeto diferente com um valor diferente. Os objetos em si não foram modificados, nem o 5 nem o 7. São objetos escalares indivisíveis, não podem ser modificados. Portanto, são objetos imutáveis. O que aconteceu foi que a variável x pode estar associada durante o seu tempo de vida a diferentes objetos em diferentes pontos do nosso programa. No próximo post vamos criar o nosso primeiro programa em Python, por outras palavras, em vez de estarmos aqui a usar o Python interativo, onde as instruções que introduzimos são executadas imediatamente. Vamos guardar várias instruções num fecheiro e executar esse fecheiro como um programa. Vamos também falar sobre os comentários em Python. Portanto, obrigado e até breve.